Quando eu era nova, eu pregava com 17 anos. Com 15 anos, eu comecei a aprender a tocar violão. Com 16 anos, eu comecei a pregar. Então, eu não cantava, eu pregava. Mas eu não sabia pregar para gente do mundo. Eu não gostava, na verdade, de pregar para quem era do mundo. Para mim, eu não sabia pregar. Eu não tinha muita aptidão para falar de Jesus com propriedade. Com troca, né? Tipo, se não tinha troca, eu falava, pô... Eu não sabia pregar para quem não era crente. Sim. Eu não tinha um pouco assim, não tinha uma visão de que Sim. a pessoa que estava nas drogas queria Jesus. Eu achava que aquela pessoa não queria. Fazendo corpo mole. Sim. Tipo, minha igreja tá ali, você não vai pra igreja porque você não quer. É mais fácil falar dele pra quem já conhece, pra quem já tá aceito. Eu era bem pentecostal, então eu era aquela pessoa, tipo, de monte. Eu era vaso, então os vasos gostavam de entrar nos contos dos vasos. Sim. E Deus me convidava a ter um pouco mais de visão para a missão. Para conhecer o coração do homem e pregar o evangelho de Jesus para as pessoas. Só que eu não tinha esse coração. Para mim, o usuário, ele ficava nas drogas porque ele queria. Era uma conduta de vida que ele escolheu e ele não queria sair daquela vida. É uma escolha. Pra mim, eu era fria em questão de ter... se fosse caso de ter misericórdia, eu não tinha muito. É porque na cabeça, e muita gente pensa assim ainda hoje, tá? Pensa. Sim, Isso é exatamente. importante. As pessoas falam assim, ó, não sabe porque não quer. Sim. Tá lá porque quer. Ninguém Sim. colocou. Tanto de ONG, Ninguém onde foi lá. você Foi uma escolha. Do Assim. mesmo jeito que foi, tem que sair. Ele escolheu ficar assim, o problema é dele. Isso. E quando falasse assim, ó, você vai pregar no congresso de jovem na igreja. Ai, aleluia, eu adorava. Mas eu falar assim, pregar num culto a livre. Vamos evangelizar. Nossa. Eu tô falando isso, é a primeira vez que eu falo isso em podcast e também em outros lugares, eu nunca toquei nesse assunto. Mas me fez refletir nessa minha recaída, isso me refletiu bastante. E eu não tinha uma visão quando Jesus veio para pregar o evangelho, para, na verdade, trazer o coração dos fariseus que realmente quer a salvação, ele veio trazer a salvação por um coração cheio de dogma, né? De Sim. paradigma. Sim. E eu não sabia, na verdade, como incluir Jesus no coração de uma pessoa, porque eu não sabia o que era sofrer. Mas aí, no caso, você seguia essa linha, talvez por causa da sua avó. Que ela seguia essa doutrina também. Que, na verdade, assim, como você falar para um doente de uma doença de qual você nunca teve... Na verdade, eu acredito que, claro, Deus não me jogou no mundo, mas... a experiência que eu tive no mundo foi para me conhecer o que era misericórdia. Exatamente. Eu não conhecia o que era misericórdia. Quero misericórdia. Você tem um relacionamento frustrado, e aí... Bom, mas antes disso, durante o relacionamento, você começou a conhecer as drogas, o cigarro... Por influências também. Sim, também. Era novo também para mim, então eu comecei a conhecer o cigarro, conheci a balada. Foi muito engraçado. No dia, a primeira velada que eu fui de saia. Fui de salto. Cabelão grande também? Não, eu não tinha cabelo grande. Mas eu usava, fazia cocôzinho. Eu era muito humilde. Humilde mesmo, não era linda, mas assim, eu achava que era... Eu ia do meu jeito, meu Hiro. Falar, você veio da igreja, acabou de ir no culto. Tipo, e comecei a conhecer o mundo... O mundo foi muito ruim. Pra se adaptar, tinha que trocar o vestimenta, o jeito de eu agir. não sabia que era daquela forma. Mas era tudo novo. Sim. Eu fui de cabeça. Eu vivi literalmente uma vida do filho pródigo. Literalmente. Eu vivi. Eu meio que pedi as contas. Aliás, assim, Deus tinha tinha todo um cenário para mim. Não precisa de você cair para Deus te fazer conhecedor da queda. O Senhor quer que você use o exemplo do outro para você não cair. Aprenda com os erros dos outros. Isso, aprenda com o erro dos outros. Mas... Eu quebrei na mão do oleiro, literalmente. Eu fui quebrada na mão dele e eu comecei a conhecer de todas as formas o mundo. Eu sonhava muito com o mundo das... Eu sonhava antes de cair no mundo das drogas. Eu sonhava que eu estava em biqueiras, eu acordava horrorizada. Nossa, que horror. Mesmo sem saber o que era. Mesmo sem saber o que era. Eu sonhava. Quando eu saí da presença de Deus, não foi de uma vez o crack. Sim. Nunca. É muito difícil alguém ir direto pro crack também, né? Ninguém é louco. Eu vou perguntar pra uma criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um usuário de crack. Ninguém. Então, assim, primeira coisa, o luxo do cigarro que te faz ser um adulto, e depois você entra em uma transe. O inimigo, ele é muito inteligente. Ele vai usar os pontos fracos que você tem para te levar uma droga, para você não ter a opção de sair. Porque quem entra no crack... Quero dizer para as pessoas que... Quem entra no crack, sai. Eu estava falando isso para uma amiga minha hoje. Existem pessoas que... Eu literalmente, eu posso dizer que eu tive a experiência de Nabucodonosor.
Um pouco da experiência do filho pródigo, mas bem Nabucodonosor, porque eu era muito orgulhosa. E eu meio que me dizia, eu nunca desviei, eu nunca saí da presença de Deus. Tipo, eu tinha esse negócio comigo aqui dentro, sabe? E eu meio que caí num campo minado que eu não conhecia. O mundo das drogas é muito perigoso. Existem algumas pessoas que entram nas drogas por orgulho. Eu posso entrar e se eu quiser sair, eu saio. Ou por fraqueza. Ou entra por uma curiosidade, ou entra por fraqueza, ou entra por próprio orgulho. E para sair, você só consegue sair se você se determinar, mas não é só apenas determinar. Aprendi isso nessa minha última recaída. Não é só apenas determinar e sair. Sim. Deus precisa te querer também. Por quê? Porque você abrir mão de Deus, não é você que escolhe a Deus, é Ele que te escolhe. Exatamente. Sabe? E não é você que me escolheu a mim, eu que escolhi a voz. Então, assim, eu abri mão de Deus, eu saí da presença de Deus. E eu tive que voltar a duras penas. Foi muito difícil. Da primeira vez, quando eu fui para Sabrina Sato, né? Eu saí da presença de Deus, eu fiquei nesse tempo esses 9 anos no crack. Esses 9 anos eu não sabia voltar. Eu não sabia voltar, eu não tive. Mas só pra gente fazer a linha do tempo, pra gente chegar lá. Mas peraí. Bom, aí você entra com cigarros, começa balada, muda toda aquela cristiane que ia pra igreja, tudo certinho, com aquela roupa, aquela vestimenta, com aquela igreja raiz que a gente comentou no começo, que a tua avó foi te ensinando e tal. Aquele orgulho que tu fala, pô, peraí, eu sou mais do que os outros, porque é o seguinte, aquela ali já recaiu, eu nunca recaí, eu tô aqui, ó, eu nunca fui eu nunca caí e tal. De repente você se vê nisso. E aí como é que começa isso? Então, cigarro, bebida... Não, cigarro. Depois do cigarro. Bebida não, eu nunca fui fã de bebida. Só fui beber agora na recaída, dessa última recaída. Não bebia, eu não gostava de bebida. Bebi um vinhozinho que eu achava chique. Mas bebida, assim, de beber, nunca gostei. Depois foi a maconha, né? Depois da maconha, a maconha começou a ficar um pouco mais fraca, não dava aquela brisa. Aí eu comecei a mesclar. Jesus, eu fui fumar maconha, eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos, quase morri. Olha, eu não servi nem para maconha. Pois eu não dei conta, não. Que, na verdade, assim, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Né? Eles são uma família, então eles vão convidando. Então, aí você pensa assim, já que tá lá, lateje. Sim. Né? Caramba. Já que eu tô aqui, já... Então, assim, os degraus, os descentes dos degraus, que você vai descendo os níveis. Sim. Você também vai descendo níveis moral, você vai tendo problemas, os gatilhos dos problemas vão disparando para te dar abertura a outras drogas. Se você não tem um problema financeiro, começa a surgir um problema financeiro, você já não tem um amparo de Deus. Sim. Você está totalmente desprovido de Deus, porque você abriu mão de Deus e você está literalmente na mão do teu adversário. E por misericórdia, a Bíblia diz, somos entregues à morte todos os dias. E por misericórdia, ele nos guarda todos os dias. Sim. Mas aí o inimigo vai trabalhando, vai desencatilhando problemas. Você vai tendo um problema financeiro, a namorada que você tinha já não tem mais, e você começa a ter um problema de relacionamento. Aí aquela droguinha que você tirava por prazer, tipo um baseadinho, já não é mais baseadinho. Você quer beber cachaça, você quer usar uma droga mais maior, que você está revoltado. Você quer atingir algo que te complete um pouco mais. Isso, estratégica do nosso inimigo. Então, a função dele, o objetivo dele é o quê? Eu quero colocar ele no crack, porque eu não quero que ele saia de lá, porque ele é uma bomba na mão de Deus. Ele é uma pessoa que futuramente ele pode me dar trabalho. Hoje ele é orgulhoso. Ele acha que ninguém é como ele e ele tá nessa decadência. Mas se ele se levantar, ele volta com o coração mais aquebrantado. Ele é perigoso para o ministério. O inimigo tem essa visão.